Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir vindo do céu um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontrava. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar a sua própria língua? Partos, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvindo-nos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Yeah.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, já somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebeste um espírito de escravidão para cair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito Santo dá testemunho, é a união com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofremos como com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. A
Padre da salvação. Glória a vós, Senhor. Pentecostes é o tempo da Igreja. Celebramos na semana passada o partido de Jesus para junto do Pai, na solenidade da Ascensão. Mas a Ascensão de Jesus trouxe consigo a promessa que Ele nos transmitiu de que a sua obra iria continuar pela Igreja, assistida e conduzida pelo Espírito Santo. Estamos, por isso, no tempo de Pentecostes. No entanto, o Espírito Santo continua a ser, para muitos cristãos, o desconhecido. Tal como no livro dos Atos dos Apóstolos, há um episódio em que os apóstolos encontram um crente todo fervoroso e perguntaram se ele tinha ouvido falar do Espírito Santo. Ele respondeu: não, eu fui batizado, mas com o batismo de João. Foi batizado no Espírito Santo. E nós, todos, o batismo, o nosso batismo cristão, o batismo na Trindade, é o sacramento que nos torna templos da Trindade, templos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos falam, que nos transmite a vontade do Senhor, para que nós possamos corresponder. Sabendo sempre que, como dizia São Paulo na segunda leitura, que muitas vezes a voz do Espírito Santo, não é a única, porque outras vozes, muitas vezes, dizem coisas diferentes. Ser cristão é saber que vivemos nesta tensão, como diria São Paulo, entre o homem velho e o homem novo. Aquele ou aquela que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, ou que vive segundo os seus próprios critérios, só se ouve a si próprio, só ouve outras vozes que não a voz de Deus. Este dia convida-nos, por isso, a pedirmos, implorarmos ao Senhor que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de nós, nos vá transformando interiormente, vá operando em nós aquilo que Deus quer que cada um de nós seja. E cada cristão deve ser, neste mundo em que vivemos, deve ser um sinal deste Cristo que está vivo. Estamos num tempo maravilhoso, mas um tempo que nos traz também muitas dúvidas, muitas provações, mas provavelmente cada tempo tem as suas. Às vezes nós podemos ter a tentação de dizer: bom, no meu tempo acontecem tantas coisas, e às vezes só vemos o negativo e pensamos que o nosso tempo é o pior tempo que já existiu. Não é verdade? Deus continua a trabalhar. O Espírito Santo continua a operar. A nós às vezes falta-nos aquela esperança que também é dom do Espírito Santo. Todos nós devemos pedir, implorar. O Espírito Santo também, um dos sinais de que Ele está a trabalhar é este movimento que nós sentimos entre as igrejas cristãs, chamado ecumenismo. O ecumenismo é a ação de facto do Espírito Santo nos cristãos que os convida a ultrapassarem as divisões que não foram seguramente vontade de Deus, mas que foram fruto de projetos
humanos que não tiveram encontrado a vontade de Deus. E por isso, estamos num tempo em que todos os cristãos devemos estar mais atentos à voz do Espírito Santo, que nos convida a, pelo testemunho da unidade, dar-nos também o sinal de que a fé continua viva, operando, continua a responder às inquietações profundas do coração humano, porque, como diz Jesus, nem só de pão vive o homem. Há muita gente, às vezes sem culpa, outras vezes com culpa, que não escuta, só se escuta a si próprio e não tem outros horizontes, senão os horizontes deste mundo. Nós cristãos somos chamados a viver neste mundo, com os pés bem assentes no chão, mas na certeza de que estamos todos em passagem. Mas esta passagem não deve ser uma passagem em vão ou vazia. Não podemos ser cristãos que, no anonimato, não deixamos a nossa marca neste mundo em que vivemos. A Igreja necessita de todos os cristãos que se não todos os cristãos vivam com autenticidade, com entusiasmo da sua fé, que deixem que Deus esteja mais presente nas nossas vidas. Porque, certamente tereis ouvido o nosso Papa Francisco dizer muitas vezes, dirigindo-se aos pastores, mas também aos cristãos, muitas vezes há cristãos e há pastores que não procuram os interesses de Cristo nem a glória de Deus, mas os seus próprios projetos pessoais ou de outros grupos. Não é desses cristãos que a Igreja precisa e que o mundo, se calhar, necessita também de ver e de achar que esse é o caminho. A Igreja necessita de cristãos que não sejam anónimos, cristãos que não sejam profetas, mudos, mas que sejam, por contrário, cristãos que são capazes de, pelo anúncio, pela denúncia, pela coerência de vida, testemunhar de facto que Jesus está vivo e que a vida do ser humano sem Deus é um mistério sem explicação. E é um mistério que nos pode levar a uma vida sem sentido, uma vida vivida e reduzida. Para nós, comunidade cristã de Grândolas, este dia tem também uma responsabilidade acrescida, se posso utilizar esta expressão, que estamos a celebrar não só o Pentecostes, mas a festa da nossa padroeira. Estamos a prepará-la já há muito tempo, inclusivamente há poucas semanas, sensivelmente 2 semanas, inauguramos também uma via sacra, caminho da Capela da Pé, e temos procurado que este caminho para a fé seja um caminho que vá abrindo também a nossa vida ao Senhor. É claro que estes sinais são importantes, os sinais visíveis, mas o sinal mais importante somos nós. Por isso, estes dias também nos convidam a pedirmos a Nossa Senhora, com a sua mão protetora, vá abrindo também o nosso coração a Deus, a ação do Espírito Santo, para que o Senhor nos vá renovando, nos vá transformando, como diria São Paulo, que nós deixemos que o homem novo e que a mulher nova que existe em cada um de nós, com a ação do Espírito Santo, vá prevalecendo sobre aqueles sentimentos e atitudes que desfiguram na nossa vida a imagem de filhos de Deus que existem em cada um de nós. Que Nossa Senhora nos proteja e que nós lhe abramos também o nosso coração para que ela nos ajude, como ela fez, a que nós também façamos. Faça-se a vossa vontade. Foi o lema de Nossa Senhora, desde a saudação do anjo até à cruz, até à morte e até à ressurreição. Nossa Senhora procurou sempre fazer a vontade de Deus. Como cristãos não temos outro caminho para quisermos de facto ser discípulos de Cristo, fazer a vontade de Deus. Isso implica também termos um coração humilde, um coração aberto, para que Deus possa falar, e Ele fala, e que nós possamos, na nossa liberdade, escutar, acolher e deixar que esta palavra